O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar os santos anjos da guarda, nossos santos servidores, criaturas mais excelentes do que nós, mais dignas do que nós, mas que por amor a Deus, por obediência a Deus e amor a Deus, se colocaram a nos servir, a nos guardar, para nos levar para o céu. Nós ouvimos aqui na antífona do Salmo de hoje: o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Isto é, foi uma ordem dada por Deus. Deus precisa dos anjos? Não, meus santos, a questão aqui não é se precisa ou não precisa, porque Deus não precisa de ninguém para evangelizar e para salvar. Como Deus não precisa dos padres para pregar o Evangelho, como Deus não precisa dos catequistas para que catequizem as crianças. Deus não precisa, mas a maneira que Deus tem de salvar é se utilizando das suas criaturas para que elas tenham também em si mesmas a alegria de Deus Salvador. Pois bem, então Deus, na sua generosidade, na abundância da sua generosidade, Deus nos colocou anjos para que nos guardem, nos protejam, nos protejam, velem por nós e nos encaminhem para a salvação. Nós rezamos isso na nossa oração do Santo Anjo, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus irmãos, essa é uma realidade, não uma realidade pueril, infantil, isto é, que a gente ensina às nossas crianças, mas que não tem fundamentação bíblica, que não tem fundamentação na revelação. Muito pelo contrário. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vocês vão encontrar passagens várias, falando a respeito da presença dos anjos. Se vocês pegarem a tradição da igreja, é unânime, nunca houve dúvida alguma na tradição da igreja, da existência dos anjos, na sua presença salvífica para nos colocar no caminho de Deus. No Evangelho de hoje, sim, podemos falar aqui a respeito de algumas passagens bíblicas. O anúncio à Virgem Maria, um anjo, quando o anjo diz a São José que ele vá para o Egito para guardar Jesus, que tem a vida em risco, quando Jesus é consolado no deserto, segundo o Evangelho de São Lucas, após a tentação, quando Jesus é consolado no horto das oliveiras, e
no livro do Apocalipse, que fala a respeito dos anjos, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, versículo não estou certo, Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Nós somos aqueles que devemos herdar a salvação. Pois bem, os anjos bons, são espíritos que Deus deu o encargo para que eles nos guardem, velem por nós e nos encaminhem para a salvação. Só que, como nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, Jesus falando a respeito dos anjos, Jesus diz assim: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Isto é, os anjos da guarda, os anjos bons, eles veem a Deus. Os anjos bons, eles veem as coisas segundo Deus. Os anjos maus, eles nunca viram a Deus, segundo uma compreensão teológica. Nós sabemos que os anjos maus, eles não viram Deus, porque se eles vissem Deus, eles não poderiam pecar, porque não há como ver a Deus e pecar. Então eles foram postos à prova, e eles duvidaram de Deus, e consequentemente, depois eles não puderam contemplar a face de Deus. Mas depois da provação, aqueles que tiveram fé em Deus, nós refletimos um pouco sobre isso durante a quaresma de São Miguel. Então, aqueles que perseveraram e acreditaram que deveriam colocar a sua fé em Deus, eles viram a face de Deus. Ora, os nossos anjos agora, eles veem as coisas segundo Deus. Nós passamos por uma provação, por uma dificuldade, e a nossa tentação é ver as coisas segundo a nossa mentalidade, de uma maneira carnal. Nós estamos diante de uma provação e nós vemos apenas os problemas e as dificuldades, mas o nosso anjo, ele vê muito mais à frente. Ele vê o que Deus fará na nossa alma e na nossa vida, por meio também daquela provação, daquilo que de bom, de gracioso, que virá depois. Então a nossa visão é limitada, e se nós não tivermos fé, nós com facilidade iremos sucumbir. Mas o nosso anjo não. O nosso anjo, ele vê as coisas a partir de Deus, ele vê as coisas à luz de Deus. Eles têm agora, naturalmente, aquilo que nós precisamos pedir a Deus por fé. Meu Deus, me ajude, Senhor, a ver sempre as coisas a partir da tua luz, a ver as dificuldades, a viver as dificuldades, a receber as graças e os dons a partir da tua luz. Sim, porque você pode também receber dons e graças, mas acolhê-los de uma maneira humana, e aquilo pode levar você à perdição. Então, por exemplo, veja aqui a riqueza. Deus concede a alguém a riqueza. Ora, se ela receber este dom a partir da luz de Deus, aquela riqueza fará daquela pessoa ainda mais santa. Deus concede a uma pessoa, a uma jovem, a um jovem, a inteligência, e Ele usará aquela inteligência para a glória de Deus, porque Ele olha para aquela inteligência, Ele recebe aquela inteligência a partir de Deus. Deus deu a alguém a beleza,
E aquela pessoa olha para a beleza que existe em si a partir de Deus, e não a partir de uma lógica meramente humana. Então, por isso que os anjos são os nossos sábios conselheiros. São Gregório, no Catecismo, no número 336, vocês depois podem pegar, diz assim, que desde o início até a morte, São Gregório vai falar daqui a pouco, aqui é o Catecismo da Igreja Católica, número 336, do início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção, pela proteção dos anjos, por sua proteção e por sua intercessão. Então, primeira verdade católica, desde o início da vida até a morte, nós temos os anjos como nossos conselheiros, como nossos protetores e como nossos intercessores. Desde o início, o quê? Desde o ventre materno. Aquela criança, no ventre materno da mãe, ela já tem um anjo da guarda. E eu já posso rezar pedindo ao anjo da guarda daquela criança graças para ela que vai nascer, porque se a missão do anjo da guarda é fazer com que aquela criança alcance a salvação, eu já posso desde agora pedir a intercessão do anjo da guarda. Percebe aqui, meus santos, que nós precisamos ter essa compreensão católica, para que nós, quando nós rezamos pelos nossos filhos, quando nós queremos educar os nossos filhos, nós precisamos utilizar as armas espirituais, porque não é apenas contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra seres espirituais. Então, se eu quero educar bem os meus filhos, então eu vou também pedir a intercessão dos anjos da guarda dos meus filhos. Se eu quero educar bem os meus filhos, e esta minha missão de pai, de mãe, ela concorre para a minha salvação, eu peço também a intercessão do meu anjo da guarda, para que eu cumpra bem esta missão de pai, de mãe. O sacerdote que pede a intercessão do seu anjo da guarda, para que ele seja um bom sacerdote, porque quem muito mais do que eu quer que eu seja um bom pai, uma boa mãe e um sacerdote santo, um pai santo, uma mãe santa e um sacerdote santo? O meu anjo da guarda. Por quê? Porque ele é a expressão do querer de Deus, e Deus me deu um anjo da guarda exatamente para isso. Então, se os espíritos bons, como nós ouvimos aqui na carta aos Hebreus, se os anjos são espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia a missão para o bem daqueles que devem herdar a salvação, eu sei que tudo aquilo que eu quiser pedir que concorra para a minha salvação, o meu anjo da guarda vai conceder. Isso desde o início da minha vida até o momento que eu estiver agonizando na morte. Então nós precisamos ter essa amizade, essa intimidade com estes nossos santos servidores. Por amor a Deus, repito, eles que são mais excelentes do que nós, eles são nossos servos, porque eles querem nos levar para o céu. Pois bem, continua então o catecismo no número 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Aí vem a frase de São Basílio: cada fiel é ladeado por um anjo protetor e pastor para conduzi-lo à vida eterna. Cada fiel é ladeado por um anjo protetor para levá-lo para o reino dos céus. Meus irmãos,
Precisamos então ter essa consciência de ter esse relacionamento com o nosso anjo, para que nós possamos alcançar a salvação. Ter esse relacionamento com o nosso anjo, para que aqueles que nós amamos alcancem a salvação. Quando nós olhamos rapidamente na Sagrada Escritura, a presença dos anjos na Sagrada Escritura, nós olhamos a presença dos anjos na tradição da igreja, isto é, vimos aqui no catecismo, expressão do ensinamento oficial e perene da igreja, mas na vida dos santos, aumentei aqui o ventilador para ver se essa mosca que estava aqui me apurrinhando vai para longe. E na vida dos santos, isto sempre foi presente. Padre Pio, Santa Gema Galgani, Santa Teresinha do Menino Jesus, Dom Bosco e tantos outros santos que falam a respeito desta realidade, desta presença de Deus por meio do anjo da guarda. Padre Pio, que antes de atender e até mesmo de pregar para as pessoas, ele rezava pedindo a intercessão daquelas pessoas que ele iria atender. Porque, meus santos, repito, não é apenas contra seres de carne e sangue que nós lutamos. Quando existe aqui uma assembleia reunida, pessoas para a Santa Missa, por exemplo, nós não estamos aqui lutando apenas contra as distrações humanas, para que vocês não participem frutuosamente da missa. Nós não estamos apenas aqui lidando com um cansaço que você possa estar sentindo, mas nós estamos aqui lidando e lutando também contra seres espirituais, os demônios, que querem nos perturbar, para que eu não esteja atento e não viva piedosamente aquele momento da Santa Missa. Que imagine, meus santos, nós, muitos aqui que tem o belo hábito, essa virtude da missa diária, não pense você que é simplesmente uma realidade meramente humana. Existe um combate espiritual. Quando você ouve uma palavra e aí vem ao mesmo tempo na sua fantasia, né, no seu pensamento, nossa, o padre agora exagerou, ele está sendo muito radical. Este pensamento veio de onde? Será que veio simplesmente da sua carne, do seu raciocínio? Ou será que isso não é uma realidade também demoníaca, espiritual? Quando você ouve um chamado de Deus, um convite da graça ali no seu coração, e ao mesmo tempo você diz, não, mas eu vou esperar um pouco e depois eu responderei, eu direi sim a isso que Deus está me pedindo. É uma luta espiritual. Não pense você que nós estamos lidando apenas com realidades humanas. Existe um combate para ganhar, para roubar as nossas almas. Então nós precisamos pedir a estes servos, os anjos, que estão aqui para nos ajudar a ir para o céu, que nós sejamos mais dóceis. Precisamos pedir aos anjos da guarda das pessoas por quem rezamos, para que eles, os anjos da guarda, nos auxiliem neste combate. Precisamos pedir que o nosso anjo, e aqui eu trouxe um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, precisamos pedir até que o nosso anjo vá e ajude pessoas por quem nós estamos rezando. Santa Teresinha, em um escrito, que mosquinha chata, meu Deus, no escrito, ela diz assim: o escrito é: meu anjo da guarda, glorioso guardião de minha alma, tu por mim
desces à terra e com a tua luz me iluminas, tornando-te meu irmão, amigo e consolador. Então o anjo da guarda que me traz a sua luz, a luz de Deus, para que eu, à luz de Deus, veja todas as Deus, veja a brevidade desta vida, para que eu, à luz de Deus, eu veja que mesmo as coisas boas, se comparadas com o céu, são tão pequenas, são tão passageiras, para que à luz de Deus eu veja que os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória futura. Então nós precisamos da luz de Deus. Pois bem, os anjos, o nosso anjo da guarda, ele vem e nos traz a luz de Deus. Continua Santa Teresinha: conhecendo a minha fraqueza, conhecendo-me a fraqueza, tu me diriges pela mão, eu te vejo com ternura, tirar pedras do meu caminho. Então o meu anjo que me auxilia, tirando as pedras do caminho, para que eu melhor possa servir a Deus. Aquelas dificuldades, aquilo que é tropeço na minha vida, e o meu anjo me auxilia. Mas é claro que eu preciso ter essa consciência e suplicar para que a sua ação na minha vida seja eficaz. Então, quais são as realidades que estão sendo tropeço na sua vida? Peça ao seu anjo da guarda que ele o auxilie, para que leve para longe da sua vida. O que é que está fazendo você desanimar no seu caminho a Deus? Peça ao seu anjo da guarda, seja amigo do seu anjo da guarda, reze ao seu anjo da guarda, seja amigo dos anjos da guarda, dos seus amigos, dos seus familiares, que se você é verdadeiro amigo deles, você quer o céu para eles, não tenha dúvidas de que o anjo da guarda deles será amigo seu também. Conhecendo minha fraqueza, tu me diriges pela mão, e eu te vejo com ternura, tirar pedras do meu caminho. Tua doce voz me convida a sempre olhar para o céu. Quando nós estamos encantados pelo mundo, os nossos olhos ficam vidrados nas coisas passageiras. Quando nós estamos passando por um grande sofrimento, os nossos olhos ficam vidrados em nós mesmos e no nosso sofrimento. Quando nós estamos em tentação, nós nos esquecemos de Deus. Santa Teresinha então pede ao seu anjo da guarda que a ajude a sempre ter os olhos voltados para o céu. Meus santos, nós precisamos disso. Nós só seremos cristãos católicos felizes já neste mundo se tivermos sempre corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Se nós tivermos os olhos sempre voltados para Deus, porque senão a tristeza vai tomar conta do nosso coração. Se nós tirarmos os olhos de Deus, as exigências do Evangelho vão se tornar insuportáveis. Mas se eu tenho sempre os olhos voltados para o céu, eu vejo que as exigências do Evangelho são tão pequenas em relação do grande presente que Deus tem para mim. Ora, se você tem apenas 10 reais no bolso, e eu peço que você jogue fora esses 10 reais, e você tem apenas os olhos voltados para aquele dinheiro, só tem aquele dinheiro, é difícil. Mas se você sabe que ao se desvencilhar daqueles 10 reais, você receberá infinitamente mais, você perde os 10 reais sem dó, porque você sabe que mais você tem reservado para você. Então nós precisamos ter os olhos voltados para o céu. Se nós esquecermos o céu, o Evangelho, repito, se torna um fardo insuportável, impossível de ser carregado. Então pedir ao seu anjo da guarda, me ajude, meu anjo da guarda, me ajude a ter os olhos sempre voltados
para o céu, voltados para Deus. Tua doce voz me convida a sempre olhar para o céu. Peço-te, em meu lugar, vai até aqueles que eu amo. Ela, ali no Carmelo, sabendo que o seu pai estava passando por dificuldades na saúde, e ela que não podia estar ali presente, então ela pede o quê? Peço-te que em meu lugar voa até aqueles que eu amo, com as asas seca o seu pranto, canta para eles que Jesus é bom e que a dor tem os seus encantos. Isto é, fala para aqueles, para quem eu estou rezando, que Deus é bom, que Jesus é bom e que esta dor tem um significado, não é em vão. Percebe aqui, meus santos, a riqueza que muitas vezes nós não conhecemos. Quando ensinamos aos nossos filhos a rezar o Santo Anjo, rezamos como se fosse uma oraçãozinha boba de criança, quando na verdade nós, adultos, também deveríamos ter muito amor, muito zelo, não apenas a esta oração, mas a esta realidade, que você hoje, no dia de hoje, no dia dos santos anjos da guarda, apresente ao seu anjo da guarda as suas dificuldades. Quais são elas? Aquilo que está impedindo você de se entregar a Deus, aquilo que está impedindo você de ser mais obediente a Deus, aquilo que está impedindo você de enxergar o céu, isto é, você está tão ensimesmado, tão entregue ali naquele furacão, você está no olho do furacão dos problemas da sua vida, que você só sente os problemas, só sente as dores, só sente as provações, só sente as privações. Peça ao seu anjo da guarda, me fala do céu, relembra ao meu coração que Deus é bom, relembra ao meu coração que tudo neste mundo é passageiro, é fugaz. Relembra ao meu coração de que as promessas de Deus são maravilhosas. E se você tem vindo à missa trazendo outras pessoas no seu coração, peça por elas, peça que o seu anjo da guarda vá até ela, até aquela pessoa, e ajude-a a retirar do coração dela aquele desânimo, aquele apego ao pecado, aquela raiva ojeriza às coisas de Deus. Vamos dar serviço aos nossos anjos. Termino, esta expressão é de Padre Pio: não deixemos os nossos anjos ociosos, mas demos trabalhos a ele, porque assim como Deus, já que eles agem na força de Deus, eles não se cansam com os muitos trabalhos que a eles podemos dar, trabalhos por nós e trabalhos pelos nossos. Que hoje, meus santos, agradeçamos a Deus por tão grandes ministros e servos que Deus colocou ao nosso serviço, ao serviço para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.